Meus irmãos e meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal de Estudos Espíritas. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. A cada sábado nós temos aqui uma nova reflexão. Hoje o nosso tema diz assim: a mágoa que carregamos nos faz adoecer. Gente, esse tema é de ordem muito prática. Por quê? Porque a grande maioria de todos nós, em algum momento de nossa jornada, nós abrigamos alguma mágoa, porque alguém nos feriu, porque alguém nos ofendeu. E o nosso estudo vai tratar o quanto nos adoecerá uma mágoa que permanece dentro de nós por mais tempo do que deveria. Porque ter a mágoa, volto a dizer, é até natural, não é? Em algum momento alguém nos ofendeu, a gente guardou um pouco de mágoa. A questão é que essa mágoa, se demorando, ela vai nos causar consequências muito sérias. Esse é justamente o objeto do nosso estudo na manhã de hoje, tá certo? Então, para que a gente aprofunde o tema, eu vou iniciar com uma frase da espiritualidade que diz assim: a mágoa está relacionada ao orgulho e ao apego às ofensas recebidas. Aqui estão algumas observações sobre esse sentimento da mágoa. Gente, duas coisas importantes. Diz diretamente ao orgulho que ainda carregamos, sim, e o outro aspecto que a espiritualidade colocou, o apego à ofensa. Veja como é interessante essa observação. Quando guardamos mágoa dentro de nós, que ela está aqui represada dentro de nós, normalmente o nosso psiquismo fica dando flashes, fica ligado ao momento da ofensa. Por isso que eles disseram essas duas observações. Mexe com o nosso orgulho ferido e também com a nossa ligação ao momento da ofensa. Mas vamos lá. Quais as consequências, não é, para essa mágoa que se demora dentro do nosso coração? Um aspecto que a espiritualidade nos coloca é: dificulta a nossa evolução espiritual. Isso. Nós já estudamos aqui que na jornada física nós estamos com o propósito de nosso aperfeiçoamento espiritual e intelectual. Na medida em que não exercitamos o perdão e guardamos essa mágoa e esses ressentimentos, o nosso processo evolutivo começa a ficar prejudicado. Dois grandes aspectos, não é, nos prendem às vibrações mais densas da matéria. A primeira é o nosso apego às coisas materiais e a outra, justamente, a falta do perdão, que é o represar a mágoa por muito mais tempo do que deveria. Outro aspecto que nos ofende perfeitamente com a questão da mágoa é as influências que chegam até nós. Nós já estudamos aqui no canal que nós atraímos aquilo que nós vibramos. Então, obviamente, a mágoa é um sentimento ruim que nós naturalmente abrigamos em nós, e a questão é que demoramos para nos libertar desse sentimento que não é bom. Abrimos então algumas brechas morais e o que acontece? Outras mentes doentias, sofredoras, não é? Que se afinam com esse tipo de vibração, vão se aproximar da gente. Então as influências espirituais diz muito a ver com a condição mental que nós alimentamos. Nós já estudamos aqui no canal. Então, na medida em que você guarda uma mágoa com muita profundidade e essa mágoa se demora dentro de você, é natural que você esteja abrindo uma oportunidade para que outros psiquismos com esse mesmo tipo de sentimento se aproximem. E nessa aproximação, nós passamos a ressentir as vibrações e energias que não são boas desses irmãos espirituais que também estão sofrendo como nós por alguma ofensa recebida. Tá certo? Então esse é outro aspecto muito importante. Uma consequência que a gente coloca aqui também, físicas e emocionais. Do ponto de vista espiritual e científico também, a mágoa pode afetar a saúde física e mental, contribuindo para doenças psicossomáticas como depressão, ansiedade, problemas cardíacos e, inclusive, imunológicos também.
Então nós sabemos que uma mágoa muito profunda gera um estresse muito sério. Onde quer que a gente esteja, vamos estar carregando, não é, a lembrança do momento da ofensa. E isso aí, naturalmente, gera alguns desequilíbrios de ordem física. Lembra que nós estudamos aqui no canal a ligação que há do espírito, perispírito e corpo físico? Uma influência de caráter continuado, ela vai terminar por atingir o corpo físico. É o que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Então, a depressão, não é? A ansiedade, problemas cardíacos, imunológicos, tudo isso está relacionado com o nosso estado mental. Então, é importante que nós percebamos logo no início do nosso estudo essas colocações da espiritualidade. E aí eu pesquisei em 5 livros do Espírito Emmanuel, aprofundamento, tratativas do Espírito Emmanuel acerca desse tema, que é, como eu falei, muito importante e muito de ordem prática. Porque quando nós compreendemos, não é, o que a doutrina nos ensina acerca da libertação da mágoa, dos ressentimentos, nós vamos ter uma jornada muito melhor, muito mais feliz e muito mais em paz. Mas vamos ver o que diz o Espírito Emmanuel aprofundando este tema. Do livro Segue-me, Emmanuel diz assim para a nossa reflexão: o ressentimento é um ácido destruidor. Conservá-lo no coração é reter veneno nas próprias forças. A enfermidade pode surgir imprevisível sempre que o rancor se nos instale na alma. Então, gente, essa reflexão é muito importante pelas colocações do Espírito Emmanuel. O rancor, quando se instala, a mágoa persistente, diz Emmanuel, gera doenças imprevisíveis e inesperadas também. E às vezes de difícil cura, por quê? Porque está nos refolhos da alma a sua gênese, não é? A sua causa primeira está na própria alma, no próprio espírito que, ressentido, não consegue libertar-se do momento da ofensa. Do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ele diz assim: toda mágoa é sintoma de orgulho ferido. Gente, examine essa questão, não é? Alguém nos ofendeu, alguém nos disse algo que não foi tão bom. Normalmente, fere também essa cota de orgulho que em maior ou menor grau nós carregamos. Aí Emmanuel diz: toda mágoa é sintoma de orgulho ferido. Quando não dissolvida pelo perdão e pelo entendimento, converte-se em doença, comprometendo os tecidos sutis da alma e, mais tarde, do próprio corpo físico. Volta para a mesma questão, gente. Nós, espíritos, estamos ligados ao nosso corpo físico, molécula a molécula, através do nosso perispírito. Então, tudo que nós irradiamos de pensamento vai sim atingir o nosso corpo físico imediatamente. Porque o perispírito, esse tecido sutil que nos une ao nosso corpo físico, ele vai transmitir, é um caminho de ida e de volta que nós já estudamos aqui no nosso canal também. Então, tudo que nós vibramos, gente, se for algo muito feliz, algo muito bacana, algo muito positivo, o corpo fala. Nós ficamos mais dispostos, não é? Mais alegres, o olhar com mais brilho. Tudo isso é refletido através do corpo físico, pelo perispírito. Porém, se essas vibrações são de ressentimento e mágoa muito profundas, isso também vai mais adiante atingir o nosso corpo físico e, como nos ressalta Emmanuel nesse livro Pensamento e Vida, vai minando as nossas energias sutis que atingem o corpo físico. E aí, como nós falávamos anteriormente, vamos adoecer e trazer uma maior dificuldade para que a gente volte ao nosso equilíbrio orgânico e espiritual também. Do livro Fonte Viva, diz Emmanuel: quem não perdoa a ofensa guarda lixo mental, que se transforma em moléstia destruidora. Perdoar em qualquer circunstância, como nos orientou Jesus, é o único remédio eficaz contra as chagas invisíveis
do ressentimento. Veja que colocação profunda e importante, gente. As chagas invisíveis do ressentimento. Isso. O ressentimento traz chagas de ordem psíquica e também de ordem orgânica. E aí nos diz Emmanuel, é lixo mental que nós vamos acumulando quando represamos e guardamos por muito tempo as mágoas que se instalaram em algum momento de nossa jornada. Do livro Vinha de Luz, Emmanuel diz assim: os sentimentos da revolta e a amargura envenenam o corpo e a alma. Quem cultiva ressentimentos prolonga suas próprias dores, atraindo para si a sombra das enfermidades e dos desequilíbrios. Gente, está em nós a condição de nossa própria libertação de um momento que nos causou dor. Não depende do outro. Ora, alguém nos ofendeu, é fato. Alguém tomou alguma atitude que foi contrária ao que nós pensávamos, muitas vezes ferindo até, como diz os Espíritos, o nosso orgulho, não é? É o tal do orgulho ferido. Acontece, acontece. E para nos libertar disso, nós vamos dizer como, mostrar um caminho, não é absoluto, mas algumas sugestões da espiritualidade. Mas antes disso é preciso refletir. Por que eu estou com essa mágoa por mais tempo do que deveria? Não é? Será que depende do outro que me ofendeu eu ter a minha libertação? Gente, muitas vezes alguém que nos ofendeu nem vai se dirigir a nós para pedir desculpa. Deveria, não é? Porque aliviaria o coração daquele também. Mas muitas vezes nem vem. Independente disso, nós temos a propriedade, a condição plena de nos libertar. Depende de nós verdadeiramente, não é? Então nós vamos apresentar alguns caminhos que nos ajudarão a trilhar e ir nos libertando desses momentos que causaram em nós alguma dor e que continua gerando consequências que nós estamos tratando aqui no nosso estudo. É de ordem prática, gente. É seguir a orientação de Emmanuel, que nos trouxe em 5 obras aqui que eu citei para vocês, tema importante de aprofundamento do que nós estamos estudando. Tá certo? Então, como vamos superar essa mágoa? São muitos os caminhos. Aqui não é uma regra absoluta, volto a dizer, mas a espiritualidade nos dá uma direção. Ele diz assim: autoconhecimento, que reconhecer que a mágoa está dentro de nós e não depende do outro, falávamos agorinha. Gente, quando nós nos autoconhecemos e aprendemos a nos escutar, não é? Nós vamos percebendo que nós somos sim, como diz o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, o construtor do nosso próprio destino. Não dependemos de ninguém. Nós escolhemos o que queremos para nós. Então, como diz Emmanuel, é banir de nossa mente aquele lixo mental. É tirar de dentro do nosso coração essas amarras que nos prendem às vibrações mais dolorosas da matéria. Prece e reforma íntima. É um caminho, gente, infalível. Quanto mais nós vamos nos reformando intimamente, nós vamos saindo dessa faixa vibratória da ofensa que nós causamos e das ofensas que nós recebemos, não é? Nós vamos ficando mais imunes a esses momentos da mágoa. Como diz Chico Xavier, chegaremos ao ponto de sequer nos magoarmos com mais nada. É um processo de evolução que se dá passo a passo, como a espiritualidade chama, é a nossa reforma íntima, a nossa reforma pessoal. Associada à nossa melhoria espiritual, a oração. Gente, não há dor que não seja aliviada por uma prece, não é? Passamos a sintonizar as camadas superiores do bem, do pensamento, e aí não tem como bater na porta do Cristo sem receber de volta o conforto, o alento, uma nova esperança para a nossa jornada. Empatia e compreensão, gente.
entender que todos nós somos espíritos em aprendizado, sujeitos a erros e acertos e muitas vezes de uma segunda chance. Lembra o estudo passado? Não julgue, antes ampare, auxilie, foi o nosso tema passado e que se enquadra aqui também. Quando nós temos a compreensão de que nós somos falhos e de que aquele que nos ofendeu também é falho, tudo facilita, não é? Nós vamos perceber que tanto nós quanto eles merecem muitas vezes uma segunda oportunidade. Gente, isso não é conivir com o erro, é nos dar também a possibilidade de compreensão e a oportunidade de fazermos diferente do que fizemos e muitas vezes até nos arrependemos. E por fim, gente, nesse caminho que nós estamos apresentando, a prática do bem. Gente, quem coloca seus dias de trabalho, suas energias na prática do bem, normalmente vai se imunizando às ofensas, aos ressentimentos. Nós vamos servindo no bem e a nossa vibração é outra, não é? Voltamos a dizer, a gente atrai aquilo que nós vibramos. Então, vamos finalizando a nossa reflexão, dando um toquezinho, gente, na importância do perdão, que já foi tema do canal, mas os Espíritos dizem assim, o perdão, como dizem os nossos amigos espirituais, nos traz o quê? Libertação. Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7 vezes, demonstrando que o perdão contínuo é um exercício essencial para a nossa paz interior. O perdão sincero eleva a nossa vibração espiritual. Somente, diz Emmanuel no livro Ceifa de Luz, mais uma obra, somente o amor pode curar as feridas invisíveis da alma. O perdão é a terapia divina que nos devolve a paz e o equilíbrio, restaurando nossas energias e harmonizando o nosso organismo. Gente, finalizar uma reflexão com essa belíssima colocação do Emmanuel é muito bom, não é? Então diz isso, Emmanuel, né? Restaura a nossa paz e o nosso desequilíbrio, dissolvendo as vibrações densas do ressentimento. Tudo isso é o perdão quem faz. Então espero em Deus que vocês tenham assimilado, que tenham gostado desse estudo e, sobretudo, gente, vamos todos nós, eu e todos vocês que assistem nesse momento o estudo, termos a coragem de enfrentar nossas próprias dificuldades íntimas e tenhamos a força de nos libertar definitivamente. Então, se você nesse momento está guardando mágoa ou ressentimento de alguém, se liberte definitivamente. Emmanuel fala e é real. Nós vamos ter um novo momento de paz e de equilíbrio. Gente, se gostaram, por favor, deixem aqui o seu like, peçam às pessoas que se inscrevam no canal, divulguem, interajam, né? Escrevam, comentem no nosso canal, tragam suas dúvidas e, Deus permitindo, próximo sábado estaremos aqui juntos novamente. Muita paz e luz a todos.